para ficar direitinho? Por favor. Pode ir. Então vamos lá, começando a aula para a Liga de Sêmio. Sobre o nosso tema de hoje vai ser tireoide. Então, aqui os objetivos principais do nosso encontro, né? Identificar os principais sinais e sintomas relacionados ao distúrbio da tireoide, relacionar os sinais e sintomas à fisiopatologia, realizar o diagnóstico sindrômico dos principais distúrbios da tireoide, um rastreio diagnóstico e uma abordagem terapêutica inicial. Então vamos lá começar relembrando. Relembrando o quê? Relembrando eixo, hipotálamo, hipófise e tireoide. Sempre que a gente fala de hormônio, sempre que a gente fala de glândula, a gente tem que parar e relembrar eixo. Faz parte de que eixo? Tireoide, então, faz parte do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Então vamos lá. Como é que funciona? O TRH, que é o hormônio produzido pelos neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo, desce pela eminência mediana e estimula a produção do TSH pela adenohipófise. O TSH, por sua vez, o hormônio tireoestimulante, por sua vez, ele estimula todas as fases, todas as etapas da síntese hormonal tireoidiana. Então, ele também tem um efeito de trofismo, estimula o crescimento, a hiperplasia das células e também a produção. Então, todas as etapas da síntese hormonal tireoidiana são estimuladas pelo TSH. Então, por sua vez, o TSH faz um feedback, a liberação de T4 e T3 pela tireoide faz um feedback negativo quando aumentada, inibem a secreção de TSH pela adenohipófise e também inibem a secreção de TRH pelos neurônios do hipotálamo. Outras substâncias que participam da regulação também estão aqui em menor grau, mas a dopamina, a somatostatina e principalmente os glicocorticoides inibem a liberação de TSH pela adenohipófise. Então, sempre isso tem que estar na cabeça. O TRH do hipotálamo estimula o TSH da adenohipófise. O TSH da adenohipófise vai pela circulação sanguínea e estimula todas as etapas da síntese hormonal tireoidiana. Então, não só a síntese, mas também o crescimento e hiperplasia das células tireoidianas. E, num mecanismo de feedback negativo, o aumento dos hormônios tireoidianos vão inibir tanto a liberação de TSH pela adenohipófise como de TRH pelo hipotálamo. Ok, lembraram disso aqui? Porque isso é fundamental na hora que a gente for pedir exame, fundamental na hora que a gente for decidir tratar o nosso paciente, interpretar, ok? Maravilha. Então, atividade biológica, também relembrando. Então, os hormônios tireoidianos, eles possuem receptores, são expressos em praticamente todos os tecidos do organismo. Por isso, as mais diversas manifestações clínicas dessas alterações, desses distúrbios, né? Tanto hipo como hiper vão gerar uma gama imensa de manifestações clínicas, porque tem receptor para todo lado. Então, o que ele faz primordialmente? Assim, eu vou colocar o essencial, tá? O resumido. O que é mais importante? O que é mais importante? Ele aumenta a atividade da bomba sódio-potássio DPase. Consequentemente, aumenta a produção de calor e estimula o consumo de oxigênio. Isso é uma coisa primordial dos hormônios tireoidianos. Segundo, ele aumenta o número e afinidade dos receptores beta-adrenérgicos. Consequentemente, aumenta a resposta das catecolaminas. Então, a gente tem uma exacerbação, uma permissão para a ação das catecolaminas e também, quando em excesso, uma exacerbação da resposta das catecolaminas em relação aos receptores beta-adrenérgicos. Então, aqui, vamos parar. Então, a gente relembrou ali o principal que fica para trás, né, do eixo, hipotálamo, hipófise e tireoide. Relembramos as atividades biológicas primordiais, então, aumentando o consumo de calor, aumentando bomba de sódio, potássio, TPase, aumentando a resposta de receptor beta-adrenérgico. Então, vamos para a prática. Vamos parar aqui e vamos seguir para a prática. Vamos lá. Caso clínico 1. Você está no ambulatório escola e atende uma senhora chamada Maria. Dona Maria tem 56 anos, é branca, separada, trabalha como faxineira. Ela relata que há mais ou menos um ano vem apresentando queda de cabelos, suas unhas estão quebradiças e a pele é seca. Além disso, Dona Maria também se queixa de cansaço e queda da sua disposição habitual, o que vem prejudicando suas tarefas, suas atividades diárias. Refere também constipação intestinal.
Ela relata ser hipertensa desde os 50 anos, em uso regular de medicação. Nega outras comorbidades. Nega alergias ou cirurgias prévias. Ela já está 2 para 2, 2 partos vaginais, menopausa aos 49 anos e não faz reposição hormonal. Nega etilismo e tabagismo, não faz atividades físicas programadas. Ao exame físico, Dona Maria estava alerta, hipocorada uma cruz em 4, hidratada, eupneica, afebril ao toque, pele seca, edema periorbitário, sem sinais de flogose e presença de madarose. A pressão era 14 por 10, com uma frequência de pulso igual à frequência cardíaca de 56 batimentos por minuto. A tireoide palpável, móvel, de tamanho normal, superfície finamente heterogênea, mas não palpamos nódulos. O ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. O restante do exame físico sem alterações, nada que chamou atenção para a gente nesse momento. Então, o que chama atenção, ela está hipocorada, né? As alterações aí que eu disse, pele seca, edema periorbitário, mas essa pressão, tireoide finamente heterogênea, sem nódulos, e o ritmo cardíaco regular com bulhas hipofonéticas sem sopros. Exame restante do exame físico sem alterações. Aí a minha pergunta para vocês: quais foram os principais sinais e sintomas relacionados aos distúrbios da tireoide que vocês identificam no caso clínico descrito? E seguindo, qual seria o diagnóstico sindrômico desse caso sem a gente ter nenhum exame laboratorial? Né? Como eu já vi que tem alunos de vários períodos, né? Depois eu vou fazer outra pergunta também. Mas assim, pensando em sêmio, né? O que vocês já estudaram, o que vocês já sabem, ou intuitivamente, né? Que a gente tenha de sinais e sintomas que a Dona Maria relatou para a gente numa consulta ambulatorial, que vocês passam pela cabeça que fosse relacionado à tireoide, a distúrbio da tireoide. A questão do cansaço dela é um deles. Eu não lembro se tinha aumento ponderal, não lembro. Cadê? Ela não relatou, Não? Maria, ela não relatou alteração, mas isso é uma pergunta extremamente importante, né? A gente questionar sobre alteração ponderal. Teve alteração de peso recente? Né? Outra pergunta fundamental quando passa pela nossa cabeça distúrbios da tireoide. Perfeito. O que mais? Também a questão da pele, o edema periorbitário. Edema periorbitário, o que mais? As Constipação unhas. também. Constipação intestinal. A Gabriela Perfeito. falou aqui pele seca também, aqui no chat. Pele seca, unhas quebradiças, né? Então tem alteração de fâneros, de pele e fâneros, super importante. O cansaço, como Maria falou, a constipação intestinal acho que foi Otávio, não sei, me perdi aqui. O que mais? E vocês identificam outros sinais e sintomas que a gente poderia relacionar Eu ao fiquei distúrbio da na tireoide? dúvida, não tenho certeza, mas eu sei que o hipertireoidismo ele pode fazer uma bulha hiperfonética. No caso dela, o achado é de uma hipofonese. Eu não sei se isso é compatível com o hipotireoidismo ou não necessariamente. É sim, Fernanda. É sim. Então, bulhas hipofonéticas, eu vou passar com vocês os sinais e sintomas adiante. Então, bulha hipofonética é clássico do hipotireoidismo, é uma coisa que chama atenção. Lógico que sempre, né, Fernanda, a gente sempre, não é tão... eu falo sempre quando eu falo de tireoide, né, quando a gente está numa aula de tireoide, né, sou eu, Patrícia, dando aula de tireoide, o caso parece muito simples, né? Mas quando a gente não vem o doente escrito assim, né, não está descrito tireoide, quando a gente está investigando esse paciente pela primeira vez, não é tão fácil assim. Né? Lembra que essa doente é uma doente menopausada, ela não repõe hormônio. Então, é extremamente comum esses sinais e sintomas relacionados à própria menopausa. Confunde muito a gente também. Então, diagnósticos diferenciais. Mas aí, a bulha hipofonética também. E eu pergunto em relação à pressão. Essa pressão poderia ser justificada pelo hipotireoidismo? Por exemplo, ou distúrbios da tireoide, né? Não só o hipo, mas o hiper. Hipertensão arterial. Uma PA convergente, PA seria pro convergente. hiper, né? Não, PA convergente. Perdão, isso. Isso, você tá certo. E divergente no... Isso, exatamente.
E você lembra, João, por quê? Se eu não me engano, é relacionado aos receptores beta. Exatamente. Então, como o excesso de hormônio tiroidiano, você aumenta a resposta dos receptores beta, na falta, prepondera os alfa. Consequentemente, você prepondera uma vasoconstrição periférica. Por isso, tem uma hipertensão convergente. Diferente do hiper, que você tem uma hipertensão divergente, pelo aumento do débito cardíaco, pelo aumento dos receptores beta, e vai ter beta adrenérgico periférico, que faz vasodilatação. Então, faz uma hipertensão divergente. Tá? Então, a gente poderia, por exemplo, pensar se essa hipertensão não é secundária a um hipotireoidismo. Certo? Entendido isso? Eu vou passar adiante também. Então, uma coisa é a hipertensão arterial, que chama atenção, que pode ser relacionada sim, pode ser tanto ao hiper como hiper, mas como o João colocou, numa hipertensão convergente, chama muito mais atenção o hipotireoidismo e, logicamente, o restante do quadro clínico da paciente. E a outra pergunta, ela tá com anemia, né? Ela tá hipocorada, a gente não tá errado, a gente examinou certo, essa paciente tá hipocorada. Anemia, a presença de anemia tem alguma relação com o distúrbio da tireoide? Creio que sim. Botei de propósito, né, João? É, exato, exato. Para propiciar a discussão. Mas Exatamente. eu Mas não por quê? seria pelo aumento da atividade hemolítica? Eu não lembro. Não. Não. Alguém tem uma sugestão para Diminuição da hematopoese? diminuição da hematopoese? É sim uma possibilidade, João, forte, tá? Então aí é o hipotireoidismo sozinho, ele é capaz de gerar anemia. Perfeito. E aí, já indo adiante, como a gente está aqui de vários períodos, se você tivesse. Não, é o hipotireoidismo sozinho levando à anemia por diminuição de hematopoese. Como seria essa anemia na hora que você pede o exame laboratorial? Seria norma-norma? Não. É Certo. norma-norma, certo. Normo, exatamente, seria normo. Mas eu posso te dizer o seguinte: você pediu o exame para essa paciente, chegou o exame para você e é uma anemia com VCM alto. É uma anemia com VCM de 110. Tem Aí a gente pensaria em que tipo de anemia? uma não, é falta de B12, né? Uma relacionada a essa vitamina. Exatamente. Eu pensaria inicialmente um VCM alto, uma anemia macrocítica, penso em deficiência de B12. E por que a deficiência de B12 poderia estar associada ao hipotireoidismo? Pera aí, calma. Calma. Tô calma, João. A capacidade de absorção da vitamina? Aquela tríade também, né? Que geralmente Hashimoto, anemia, vitiligo Verdade. e, no caso, anemia. Exatamente. É uma Porque tríade. na maioria. Vai junto. Perfeito, Mari. João, o raciocínio tá certo, né? Você vê que vocês vão trazendo, tá na cabeça. Perfeito. O que que acontece? É a associação de doenças autoimunes, né? Essa paciente, a gente não sabe ainda se ela tem um hipotireoidismo autoimune, mas é muito mais comum, dentre as etiologias do hipotireoidismo, que seja uma etiologia autoimune. A gente sabe que uma doença autoimune, a gente sempre tem que estar atento que esse doente possa ter, ou essa paciente possa ter outras doenças autoimunes. Então, uma possibilidade. Na hora que você pega esse exame com VCM alto, é que seja uma anemia perniciosa, que é uma segunda doença autoimune que se associa muito aos distúrbios da tireoide. É, verdade, agora que me toquei. Foi? Então, a Tranquilo. gente tem múltiplas causas para anemia nesse paciente. Depois a gente vai colocar ali adiante. Então, a gente tem múltiplas causas para esse combo, né? Tireoide com anemia. Então, a gente tem que pensar em diversas opções, diversas etiologias. Mas o que você colocou é clássico, é por deficiência de hematopoese, por diminuição da produção de eritropoetina. Vamos lá, muito bem. Vamos seguir. E aqui fica muito óbvio, né? A gente, na aula de tireoide, né? Qual distúrbio, qual diagnóstico sindrômico que vocês proporiam para essa paciente? Fala aí, João. Fala, Fernanda. Sindrômico, eu não sei. Hipotireoidismo, não? Isso pode ser um... Sim, sim. Um diagnóstico eu achei que era sindrômico. diagnóstico já. Não, diagnóstico sindrômico, hipotireoidismo, né? Perfeito.
Depois a gente vai investigar adiante a etiologia, o diagnóstico etiológico, ou seja, a causa do hipotireoidismo. Foi? Vamos lá. Beleza. Hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo se dá por quê? Por uma produção ou ação deficiente dos hormônios tireoidianos. Então, a gente chama sempre de primário, o hipotireoidismo primário, quando a doença acomete a glândula tireoide, ou seja, é uma falência tireoidiana. Secundário, quando acomete a hipófise e acontece a deficiência de TSH e, por consequência, a deficiência de T4 livre, T3. E terciário, quando a doença é hipotalâmica, quando acomete a região hipotalâmica e leva à deficiência de TRH. Mas, na prática, a gente chama de hipotireoidismo central. A gente não faz essa distinção se é secundário ou terciário. Então, hipotireoidismo por deficiência de TSH, secundário ou terciário, a gente chama de hipotireoidismo central. E primário, que é disparado, o hipotireoidismo mais comum, é quando acomete a glândula tireoidiana. Então vamos lá, o que a gente já veio falando, né? O que a nossa paciente apresentava e o que mais mais comum tem no paciente com hipotireoidismo no sistema acometendo pele e fâneros. Pele seca e descamativa, cabelos secos e quebradiços, edema facial, edema periorbitário, madarose, intolerância ao frio, isso é muito comum, né? Mas como eu falei na menopausa, às vezes é difícil essa questão, porque as mulheres têm muita alteração, labilidade em relação ao frio e ao calor. Mas intolerância ao frio é muito comum. Isso a gente sempre pergunta. E como é que tá, assim, quando você suspeita, né? Em relação à temperatura. Doutora, eu sinto frio. Mas olha só, você sente frio como? Tá todo mundo com calor e você tá com frio? Ah, sim. Então, tem uma alteração. E tá todo mundo com frio e você tá com calor? Então, a gente sempre tem, quando vai colher a anamnese, sempre dá as opções, porque senão ele se induz com o que você está trazendo. Então, dá sempre opções para você perguntar. Fragilidade ungueal, isso é clássico, tanto no hipo quanto no hiper, né? Cabelo também. E a fisiopatologia, por que acontece tudo isso? Porque no hipotireoidismo você tem deposição de glicosaminoglicanos nos tecidos, ocorre a vasoconstrição, como a gente já falou, acontece um aumento da atividade, um aumento relativo da atividade alfa adrenérgica, acontece o acúmulo de caroteno, reduz a secreção de glândulas sudoríparas e sebáceas e, consequentemente, também lembra que a gente falou da regulação termogênica, diminui a termogênese, por isso esse paciente tem intolerância ao frio também. Sistema cardiovascular. Bradicardia, né? A gente não colocou lá no começo, lembra? A paciente tinha uma frequência cardíaca igual a frequência de pulso de 56, e a princípio a gente não sabe as drogas que ela toma de hipotensoras, mas se ela não toma beta-bloqueador, essa frequência cardíaca não se justificava, né? Então era mais um sinal para a gente pensar em hipotireoidismo. Então, bradicardia, diminuição do débito cardíaco, como a gente tem diminuição da atividade dos receptores beta-adrenérgicos, hipertensão arterial diastólica, como a gente já comentou, né? João colocou isso no início da discussão, derrame pericárdico, hipofonese de bulhas. Acho que foi Fernanda, né? Poxa, não sei se a hipofonese pode acontecer. Pode acontecer hipofonese de bulhas simplesmente por deposição. Você faz um edema, aquele paciente fica infiltrado, tórax infiltrado também, simplesmente por isso, ou por diminuição mesmo dos receptores beta, mas você também tem que lembrar que esse paciente pode vir a ter derrame pericárdico e que justificaria outra causa para hipofonese de bulhas. A fisiopatologia, já comentamos, redução das respostas às catecolaminas, então leva à redução do inotropismo e do cronotropismo cardíaco, prepondera a resistência vascular, o aumento da resistência vascular periférica, e também tem aumento de glucosaminoglicanos no pericárdico, podendo gerar derrame pericárdico. É muito comum derrame pericárdico? Não, mas acontece. Tem que passar pela cabeça. Tá? Então, muitas vezes acontece derrame pericárdico em quadros mais prolongados, né? Um hipotireoidismo recém-diagnosticado tem derrame pericárdico? Não. Mas hipotireoidismos mais prolongados, sim, tem derrame pericárdico. Pode acontecer derrame pericárdico. Sistema digestivo. Constipação intestinal, como a gente já sinalizou que essa paciente tinha também, distensão gasosa, retardo no esvaziamento gástrico. Então, às vezes, esses pacientes têm plenitude, têm náusea. Macroglossia pode acontecer? Pode. É clássico? É típico? Mas não é comum. É comum em quase hipotireoidismos, também como derrame pericárdico, de longa duração. Mas constipação é super comum a gente observar na prática clínica.
a fisiopatologia por aumento e deposição de glicose-aminoglicanos, diminuindo também, além disso, a diminuição da motilidade intestinal. Sistema músculo-esquelético. Fadiga, fraqueza muscular, mialgia, né? É comum a dor muscular, não só a fraqueza, não só o cansaço. Às vezes a gente fala, porque cansaço é um sinal, gente, é uma queixa, né? Um sintoma, desculpa, que hoje, quem não tem cansaço, quem não tem fadiga, é muito difícil. Mas então, assim, uma coisa que ajuda a gente a pensar mais em hipotireoidismo é quando esse paciente fala assim, eu tenho dor muscular, eu subo escada, eu caminho um pouco, eu tenho dor, eu tenho mialgia. Isso chama atenção. E fraqueza, outra coisa. Cãibra, outro sinal que pode acontecer. Artralgia, derrame articular. Derrame articular não é comum, mas pode acontecer. Retardo na contração e relaxamento muscular pode acontecer também. Então, levando à diminuição dos reflexos tendinosos. Fisiopatologia é diminuição do fluxo sanguíneo, diminui a estriação normal e separação das fibras musculares por deposição de glicose-aminoglicanos. Então, tudo isso aqui pode acontecer. Sistema respiratório, hipoventilação, derrame pleural, apneia obstrutiva do sono, dispneia, também por deposição de glicose-aminoglicanos. Então, esse paciente muitas vezes tem apneia do sono, né, por quadros prolongados, ainda mais em pacientes mais idosos, que a apneia do sono já é uma complicação mais frequente. Sistema hematopoético, que a gente conversou. Anemia, muito comum essa associação. Né? Isso não é incomum, isso é comum. Por quê? Anemia leve, a moderada, normo-normo, como o João colocou, por diminuição de eritropoetina, diminuindo a hematopoese. Isso é só o hipotireoidismo já pode causar anemia por essa fisiopatologia. Agora, ela pode ser hipomicro, por exemplo, por deficiência de ferro, por diminuição da absorção, porque deposita glicose-aminoglicanos também na parede intestinal, então diminui a absorção, pode acontecer. E também é muito comum, gente, na mulher, na menacme, aí não é essa senhora, que essa senhora já estava na menopausa, menacme é a fase fértil da mulher, a menorragia, né? Isso, a menorragia. Então, essa mulher sangra mais. Então, é comum a deficiência de ferro nessa mulher. Então, os ginecologistas sempre têm que estar atentos, porque às vezes essa mulher vai aonde? No ginecologista. Porque ela está sangrando muito, os ciclos, né, o volume menstrual, o volume de sangramento menstrual é excessivo, e aí faz-se o diagnóstico de hipotireoidismo. Outra associação de doença autoimune é a possibilidade de doença celíaca, que não é tão comum a associação como a anemia perniciosa, mas pode acontecer e leva à desabsorção de ferro. Então, outra coisa que a gente tem que pensar em associação aqui. E, como eu falei, como eu provoquei João ali, veio um hemograma que tinha um VCM alto e não tinha um VCM normal, né? Não era normo-normo. Pensar em deficiência de B12 e associação com anemia perniciosa, como a gente comentou. Anemia perniciosa tá ok para vocês? Beleza. Neurológicas e psiquiátricas, né? Alteração de memória, demência, letargia, nunca pode deixar de afastar hipotireoidismo nos casos de demência, letargia, depressão, gente. Nunca pode deixar, né? É um diagnóstico fácil de fazer, mas que se a gente não procura, comer essa mosca não pode. Tá? Então, doente depressivo, pode gerar ataxia cerebelar, tonteira, outra causa, tonteira, às vezes vai para o otorrino, tendo tonteira e zombido, e é hipotireoidismo, ok? Sonolência, outra queixa comum, sonolência. Então, da mesma forma que às vezes fica assim, o cuidado no hiperdiagnosticar, a gente tem que ter cuidado em fazer pouco diagnóstico, né? Eu tenho uma paciente que é ex-aluna, médica, ela chegou para mim com hipotireoidismo gravíssimo, médica, né, foi aluna, mas já era formada e atribuindo todos os sinais e sintomas de cansaço, de ganho de peso, de sonolência ao período, ela estava estudando para residência, então tentando estudar, ela atribuindo a fadiga ao excesso de estudo, trabalhando, quer dizer, dava plantão, estudava pra caramba, se esforçando para passar na residência, que ela correria, e ela, o que ela pensava? Eu tô exausta, né? Por conta desse processo todo. Na hora que eu olho, ela tinha um TSH maior do que 150. Então, um hipotireoidismo grave que ela não conseguiu, porque a gente acaba se confundindo, né? Como eu falei. Então, não, a constipação, eu era meio constipada mesmo. E a gente vai se adaptando. Porque o que acontece, gente? Quando a alteração hormonal é súbita, grave e súbita, isso chama muito atenção, né? Opa, eu dormi de um jeito, agora tô de outro. Peraí.
Agora, quando a instalação é progressiva, e muitas vezes o hipotireoidismo é dessa forma, a gente vai se adaptando. O paciente vai criando maneiras de se adaptar a isso. E vai dando desculpas. Eu estou cansada porque eu estou trabalhando muito, porque eu dou muito plantão, porque eu estou estudando, porque não estou ganhando peso porque parei de fazer exercício porque eu estou estudando para residência. Então, a gente vai... E aí, muitas vezes, se perde o diagnóstico ou se retarda muito o diagnóstico. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado com tireoide, porque gera muitas manifestações e sintomas. E, às vezes, o paciente, ele mesmo engana a gente. A gente tem que ter cuidado, que o paciente às vezes fala, não, eu tenho... Como é que é teu intestino? É preso, doutora, mas sempre foi. Tá, aí você... Como é que é o sono? Não, eu durmo, eu tenho sono de tarde, mas eu sempre tive. Isso só aumentou um pouquinho. Então, a gente tem que ter cuidado também com que o paciente, às vezes, como ele vai se adaptando a tudo isso, e às vezes ele traz para você como uma queixa como uma condição. É normal para mim, ok? Então, aqui, a maioria desses sinais e sintomas é por redução de fluxo sanguíneo. Sistema endócrino. Como que a tireoide altera outros eixos hormonais. Pode gerar galactorreia, irregularidade menstrual, infertilidade e disfunção erétil. Como? O TRH lembra que, na maioria dos casos, a gente está falando de hipotireoidismo primário. Ou seja, o T4 cai e, consequentemente, em resposta, sobe por feedback. Sobe tanto o TSH como sobe o TRH, ok? Tá isso claro? Vai subir para tentar o estímulo, né? Tentar regular esse eixo. O TRH, por sua vez, ele é capaz de diretamente estimular a produção e liberação de prolactina. Então, a prolactina, por sua vez, é um hormônio que serve para quê? Para a mulher, para a lactação, ok? Prolactina é um eixo, é um hormônio que vive em inibição. Sempre em inibição. Ele só perde a inibição quando começa na gestação, já começa na gestação pelo aumento de estrogênio, e depois, quando a mulher tem o neném, pelo estímulo da sucção da mama. E a prolactina, por sua vez, então, o que ela faz? Ela inibe o eixo sexual, ela inibe a pulsatilidade do GNRH. Consequentemente, você entra num estado de hipogonadismo. Por isso, pode acontecer galactorreia pelo aumento direto da prolactina, mas todas essas condições aqui de irregularidade, infertilidade e disfunção erétil no homem, lógico, é por hipogonadismo, por inibição da pulsatilidade do GNRH por conta do aumento da prolactina. Então, às vezes, a gente chega no diagnóstico de hipotireoidismo quando a queixa é infertilidade, quando a queixa é disfunção erétil, porque isso é o que chamou mais atenção para o paciente. Foi, gente, isso é extremamente importante, extremamente importante. Entenderam? Como um eixo. Endócrino é assim, né? Um eixo comunica com o outro. Então, eu falo, na hora que a gente para e fala assim, ufa, entendi tireoide, o eixo da tireoide. Não, peraí. Glicocorticoide, a gente não vai falar disso agora, mas glicocorticoide inibe TSH, o TRH, por sua vez, estimula a prolactina, que, por sua vez, inibe a pulsatilidade do GNRH e, consequentemente, altera o eixo sexual. Mas é isso, certo? Vamos lá. Depois, qualquer coisa, a gente volta de novo e discute. Como confirmar sua hipótese? Então, assim, né, a Fernanda falou, opa, o meu diagnóstico sindrômico, o nome, gente, isso não importa, né? O meu diagnóstico sindrômico, não sei, isso, desapega disso, né? O meu diagnóstico é hipotireoidismo. Como que a gente pode, pensando em hipotireoidismo, na hora que eu vou colocar lá no papel, que exames você pediria, vocês, né, inicialmente para esse paciente, para essa paciente? Eu acho que a dosagem do TSH... Perfeito. TSH é o primeiro, Fê. E? Hemograma e TSH, né? Eu faria para avaliar a anemia dela. Um hemograma, perfeito, um hemograma a gente pediria. TSH é o principal exame, né? Por ser, como a gente já falou, como eu já falei anteriormente, como o hipotireoidismo primário é a principal etiologia, né? Principal distúrbio da tireoide, etiologia não, o principal distúrbio é o hipotireoidismo primário, o TSH é o principal. Mas geralmente, gente, o TSH é o principal, não há dúvida, mas a gente geralmente pede em conjunto o T4 livre, tá certo? Se tivesse que pedir um exame, se fosse uma questão de prova, você pensou em hipotireoidismo, qual exame você pede? TSH. Ok? Mas eu posso pedir o T4 livre, que me ajuda, sim, a
avaliar, ok? Mas seria esse aqui. E como a gente esperaria que tivesse um TSH elevado e um T4 livre baixo, ou normal, né? Ou inapropriadamente normal, mas a gente já vê uma elevação de TSH, que é a primeira coisa que responde. Então, voltando ao eixo, né? Se meu T4 livre baixa, eu tenho uma deficiência, algum acometimento da glândula tireoide, T4 baixa, consequentemente, o TSH vai subir, porque seria a resposta da alça de feedback, a tentativa de estimular, de aumentar o estímulo dessa glândula. Ok? Não coloquei aqui o hemograma, mas concordo plenamente com vocês. Essa paciente tem que ter hemograma colhido, com certeza, né? E qual o diagnóstico etiológico? Etiologia é causa. Então, temos um paciente com hipotireoidismo, a gente já comentou, mas qual seria a causa mais provável do hipotireoidismo? Poderia ser Hashimoto? Hashimoto, João, perfeito, né? A causa mais comum, disparada em todas as faixas etárias, tá? Eu não sei quase nada de criança, tá, João? Mas assim, mesmo em criança, é Hashimoto. Adulto, Hashimoto. Idoso, Hashimoto. Tá? A etiologia mais comum do hipotireoidismo primário, sem dúvida. Na verdade, qualquer hipotireoidismo é Hashimoto. Como confirmar sua hipótese? Vocês lembram? Como a gente poderia confirmar? Opa, pensamos em Hashimoto. O que eu peço? Hashimoto, a gente já falou, é uma doença autoimune. Lembra? Acho que é anti-TSO. Não, esqueci o nome. Acho que é anti-TSO, alguma coisa assim. Anti-TPO. TPO, isso, perdão. Isso aí. Exatamente, João. Então, a gente pede o anti-TPO, que é positivo em 80% a 99% dos casos. Então, mesmo assim, a gente sabe que não tem 100% de positividade. Então, às vezes, a gente tem paciente que tem hipotireoidismo provável Hashimoto, às vezes tem a glândula típica de Hashimoto e tem anticorpo negativo. Então, não é todo mundo que vai ter, mas em 80% a 99% dos casos, a gente tem anti-TPO positivo e antitireoglobulina, que é o outro marcador, pode ser positivo entre 60% dos casos, positiva menos. Então, se eu tivesse que pedir um marcador, seria anti-TPO, concordo com o João. Se eu puder pedir os dois, eu peço. Eu tenho vários pacientes, gente, que tem anti-TPO negativo e anti-tiro positivo, tá? Então, não é incomum isso acontecer. Mas, com certeza, o que positiva mais é o anti-TPO. E ultrassom. Ultrassom ajuda, porque às vezes, como eu falei, você tem os anticorpos negativos, mas você pede ultrassom, aquilo que eu botei, né? Você palpou aquela glândula firme, consistência fibroelástica, mas finamente irregular. Né? Você bota o dedo ali em cima, ela parece uma areinha, assim, você sente você não palpa nódulo, mas é finamente heterogênea. E às vezes você pede ultrassom, tem ecogenicidade reduzida, múltiplos nódulos mal definidos, ou heterogeneidade mesmo. Então, reforça a tua etiologia autoimune, e às vezes mesmo quando você tem anticorpo negativo, ok? Então são as três coisas que a gente poderia, as duas coisas, né, que a gente poderia fazer para confirmar a hipótese. Como iniciar a abordagem terapêutica inicial? Como iniciar a abordagem terapêutica inicial? Como iniciar a abordagem terapêutica? O que a gente faz para o nosso doente? Confirmamos a hipótese, Dona Maria tem hipotiroidismo, como que a gente trata a Dona Maria? T4. T4. Isso, Maria, exatamente. Hoje, até hoje, né, a recomendação é a reposição de levotiroxina, né? Apesar da tireoide produzir tanto T4 como T3, a tireoide produz, na verdade, muito mais T4 do que T3, porque o T3 é convertido na periferia, o T4 é convertido em T3 na periferia. Então, o T4 é considerado até um pró-hormônio. Então, ela produz muito mais T4 e a conversão em T3 é na periferia, ok? Então, a reposição é feita com T4, ou seja, levotiroxina. E não existem formulações que a gente possa usar o T3, tá? Não é recomendado manipulação de hormônio tiroidiano em hipótese alguma, tá? Hormônio tiroidiano em microgramas. Então, assim, tem que ter muito cuidado nessa precisão de dose. Então, não se recomenda nunca a manipulação de hormônio tiroidiano. Isso vocês precisam saber. Porque muitos de vocês vão orientar já o paciente a como usar hormônio tiroidiano. Outra coisa é em relação a genérico. A gente também não recomenda o uso de genérico, ok? Por conta de precisão de dose.
Não é questão de gostar ou não de genérico, não é isso, absolutamente. Mas o genérico permite, a lei permite uma alteração de dose. Você pode ter de 80% a 120% da dose naquele comprimido. Então, tireoide, hormônio, é muito preciso. Então, se eu tiver uma alteração pequena, eu posso estar dando dose equivocada para o meu paciente. Então, não se recomenda. Não é que não possa usar. Às vezes, obviamente, o paciente não tem condição de comprar, apesar de hormônio tireoidiano não ser caro, principalmente em doses menores. Aí, obviamente, a gente vai fazer genérico, ok? Então, como a gente inicia, gente? A reposição é de levotiroxina, é uma droga de meia-vida longa, tá? É estável, sempre a gente faz, sempre que possível, tá? A dose única diária, em jejum pela manhã. Outra coisa que eu sempre peço a vocês e sempre reforço, a gente tem que ter atenção como a gente vai orientar. Porque, às vezes, o que acontece? Você prescreve a levotiroxina. Você bota lá levotiroxina, ou se você escolher de um determinado laboratório, você vai escrever o nome comercial da droga, e você vai botar lá, vamos dizer, 50 microgramas, um comprimido em jejum. Mas aí, isso foi o João que atendeu lá no ambulatório escola, ele fez isso. No outro atendimento, eu atendi essa paciente, e esqueci de perguntar, ou ela me falou que tomava, não, eu tô tomando sim, a levotiroxina, 50 microgramas em jejum. Mas eu não me atento para isso. E ela tá com queixa de epigastralgia, né? Ela tá se sentindo assim, e eu resolvo prescrever um inibidor de bomba de prótons para ela. E aí, como é que a gente, na maioria das vezes, não todos eles, mas a gente costuma prescrever? Omeprazol, um exemplo. Omeprazol, um comprimido em jejum. O que a dona Maria entende? Fernanda tá com o microfone fechado. Eu penso que ela poderia entender que é para tomar junto. No mesmo momento. Né? Se o João prescreveu, na minha receita anterior, tava lá o levotiroxina em jejum. E agora eu tô indo prescrever omeprazol em jejum, ela toma os dois juntos. O inibidor de bomba, ele dificulta e muito a absorção da levotiroxina. Então, uma coisa que é orientação. A levotiroxina é sozinha. Sempre sozinha. Tá? Então, não pode tomar com cálcio, porque às vezes o paciente é menopausada, faz suplementação de cálcio. Não pode tomar com outra medicação. Sempre sozinho. Explica o paciente que é com água, porque senão também sozinho ele entende que não pode tomar nem água. Então, a gente tem que deixar claro para o paciente. Tomar o comprimido com água sozinho, tá? E aí vocês podem me perguntar, poxa, e como é que a gente vai fazer com o omeprazol, se ela tiver que efetivamente usar? Uma possibilidade é a gente usar outros parentes do omeprazol que não precisam ser em jejum, como o pantoprazol, esomeprazol. Ou a gente orienta que afasta pelo menos 40 minutos da levotiroxina. Ok? Professora, vitamina, por exemplo, reposição de vitamina em caso de uma VCM alta ou de uma micro, a gente também faria. Tem que ser associado também? Ou pode ser junto com o medicamento, com a levotiroxina? A levotiroxina, João, sempre recomendado sozinho. Então, vamos dizer, essa paciente tem deficiência de B12, né? Como que a gente poderia fazer reposição de B12? B12 fica mais fácil até para associar, porque B12, pensando em anemia perniciosa, né, que seria o nosso raciocínio inicial, eu não posso dar B12 oral. Concorda? Tem que ser IM, né? Tem que ser Ou vai ser intramuscular, né? IM, ou vai ser sublingual. É, verdade. Mas melhor, Tá? aqui, qual é a melhor disposição? Normalmente é IM, né? O tratamento. João, assim, a gente só fazia IM, tá? Só que é uma injeção extremamente dolorosa. Você já Não. tomou? Não. Não. Alguém aqui já tomou de B12 intramuscular? Não, nem eu. Mas eu já prescrevi muito e meus pacientes, assim, muitos ficam muito bravos, porque dói pra caramba. Uhum. E aí, João, mas era assim, porque olha só, se a gente não pode fazer oral, não é verdade? Aham. Não tem Aham. jeito. Aí a gente tem protocolo, a gente fazia cinco injeções diárias, para depois 4, uma vez Ir fazia 5 espaçando, né? seguidas, depois uma por semana por 4 semanas, depois mantinha uma por mês. Mas saiu uma publicação em 2013 na New England, saiu uma publicação que mostrava que doses altas sublingual eram tão efetivas quanto a reposição IM. Isso em 2013. E aí, assim, a gente discutindo isso, né? Poxa, saiu essa publicação, parará. E a gente não tinha aqui no Brasil apresentação de laboratório de B12 sublingual, não existia.
E a gente ainda ficou assim, poxa, reticente. Ah, não vamos fazer, vamos continuar fazendo B12 e IM, parará. E aí eu tô falando da minha vida, tá? Assim, da minha experiência. Não sei, né, outras pessoas. Aí uma doente minha chegou pra mim, olha só, doutora, eu não tomo mais essa injeção. Eu não tomo mais. Logo que tinha saído essa publicação, eu falei, é nessa. Mandei manipular, porque não tinha no Brasil. Cobaia, né? Né? Ela me deu a chance, ela me deu a oportunidade. Justo. Ela falou, não vou tomar. Falei, vambora. Comecei a fazer, mandei manipular, entrei em contato com uma farmácia de manipulação, mandei manipular do jeito que o artigo orientava, do jeito que tinha sido a publicação. E, João, assim, é excelente. A adesão deve aumentar pra caramba, né, também. A adesão aumenta. Vou te falar que eu tenho doente que prefere intramuscular, porque tem aqueles que não resolve sentem. Logo? Ah, tá, Não sentem dor, sentem pouca dor. A tolerância é melhor à dor, então tem gente que prefere, tá? Mas vou te falar, dos meus doentes, 95% preferem fazer sublingual. E agora, esse ano, foi lançado no Brasil. Então, quando o paciente viaja, vai para fora, fora do Brasil, tem assim, 500, né, nas prateleiras B12 sublingual. Mas esse ano lançou no Brasil. Caramba, que bom. De laboratório mesmo, assim, sem precisar mandar manipular. E mas barata? Não é cara. Não é cara. É viável, tá? Não é nada assustador. Dá para muitos pacientes. Mas, gente, olha só. A gente faz sublingual, mas quando a deficiência é grave de B12 ou com sintoma, tô falando eu faço isso quando eu detecto a B12 caindo num paciente que não tem sintoma. Ok? Ele não tem anemia, ele não tem alteração neurológica, aí sim eu reponho o sublingual. Agora, se tiver sinal e sintoma, e se tiver deficiência grave, tem que fazer IM, porque sobe na mesma hora, tá? Então, aí é segurança, não pode. Muitas vezes eu faço isso, eu faço IM, às vezes 1 ou 2 injeções, e aí eu já sigo fazendo sublingual, ok? Mas não pode deixar de fazer IM quando tem sinal e sintoma, ou quando a deficiência é grave, ok? Mas é muito interessante sublingual. Estou compartilhando com vocês a minha experiência, tá? E como que a gente faz o hormônio tireoidiano? Voltando para a minha praia, né? Então, a gente, dependendo, tem alguns que orientam o cálculo de dose, né, por quilo de peso. Então, depende de onde vocês vão ler, depende da referência. Na maioria dos artigos, né, das orientações, a gente começa com 25 a 50 microgramas e ajusta em 7 a 10 dias pela clínica. Lembrando que a gente só solicita dosagem de TSH e T4 livre após 6 semanas do paciente usando aquela dose. Por quê? Demora o TSH a responder, a cair com a reposição. Então, isso é um erro frequente. Você prescreve lá para a dona Maria, 50 microgramas em jejum. Colhe o exame daqui 2 semanas. O TSH está alto, aí você aumenta a dose. E o TSH tá alto, muitas vezes você faz um hipertireoidismo subclínico, ou até às vezes clínico, porque você está sendo precipitado na dosagem do TSH. Então, o TSH, para você analisar a resposta do eixo, você tem que esperar 6 semanas. Ok? Mas você pode fazer um ajuste pela clínica. Então, eu comecei 25, examinei essa paciente 10 dias depois, ela continua bradicárdica, ela continua muito sintomática, porque eu sei que a minha vida é longa, não adianta eu também rever antes de 7, 10 dias, eu posso fazer um novo ajuste. E aí, eu vou esperar a dosagem hormonal para eu ir fazendo o ajuste conforme o alvo de TSH, porque o alvo de TSH vai depender da faixa etária do paciente, né? Se é jovem, se é idoso, se é muito idoso, ok? E quando o paciente tem doença arterial coronariana, tá, gente? A gente começa com doses bem baixinhas. Então, 12,5 micrograma dia, o ajuste é lento e a gente vai ajustando isso devagarzinho. Não tem pressa em ajustar isso. Professora. Ok? Alguma dúvida? Isso, fala, Mari. Não, então, eu ia perguntar, né, porque você falou essa questão de que as alterações laboratoriais, elas levam um tempo, né, 6 semanas pra gente conseguir perceber. Mas a clínica, ela muda, assim, tão significativamente logo nas primeiras semanas, ao ponto de eu conseguir mudar a dose do remédio? Mari, assim, olha só, vamos dizer, como é que a gente faz na prática, né? Às vezes você já viu um TSH muito alto. Vamos dizer, uma mulher jovem entre 20 e 30 anos, sem comorbidade nenhuma, e tá com TSH altão, TSH de 40, TSH de 30.
eu sei que isso aqui, 25, não vai ser o suficiente. A gente calcula por quilo de peso, vamos dizer, em torno de 1,4 a 1,6 micrograma por quilo de peso. Vamos lá. Quanto seria? Vamos botar 1,6. 1,6, a mulher pesa 60 quilos. Então, eu sei que ela provavelmente vai precisar em torno de 96 microgramas dia, ou seja, 100 microgramas dia. Eu já começo, vamos dizer, eu já posso começar com 50. Eu começo com 50 e falo para ela, olha, daqui 10 dias você já aumenta para 75. Isso é muito prática diária, tá, Mari? E de 75 eu não mexo mais. De 75 eu espero. Aí sim eu vou dosar em 6 semanas. Que aí eu vou pro ajuste fino. Porque pode ser que não seja 1,6 para essa mulher. Pode ser que seja 1,4. Então, eu vou aumentando, eu espero para dosar isso em 6 semanas. Entendi. Ok? Tipo, eu não começo com a dose mais alta de cara, né? Eu vou com a mais baixa e daí eu vou ajeitando. Porque ela pode se Isso, por acostumar quê? com a mais baixa, né? Perfeito. Você não sabe quanto tempo ela está vivendo em hipotireoidismo. Entendeu? Uhum. Ela já se adaptou. Então, o que acontece? Se você vai para a dose alvo, no primeiro dia, ela começa a ter taquicardia, insônia, mal-estar, e ela para. E ela não volta mais em você. Ou ela não volta mais em você. Aquele remédio me fez mal. Não quero mais tomar aquilo. Vai me matar. Aí ela lê a bula. E na bula tá escrito aquilo tudo. Porque na bula, na verdade, é como se fosse o excesso de hormônio tireoidiano pode gerar. E aí ela toma pavor. Entendeu? Entendi. Então, assim, por isso, a gente, como o hipotireoidismo, na maioria dos casos, é de instalação. A não ser. Qual é de instalação? Vamos lá. Qual seria um hipotireoidismo de instalação súbita? Súbita. Súbita. Sei lá, se a pessoa ficar sem tireoide, por exemplo. Perfeito. Tireoidectomia. É. É única. É instalação súbita. Tireoidectomia. Tireoidectomia, você começa a dose-alvo no 3º dia de pós-operatório. Você já começa 100 microgramas. É porque daí Porque não tem, essa né? pessoa... Não tem como, né? A Pelo tireoide se adaptar, por exemplo. Exatamente. Essa pessoa que foi tireoidectomizada, ela vinha com hormônio normal e perdeu a tireoide naquele dia. Então, você, 3 dias depois, você já começa a dose-alvo. Ok? Entendi. É a única situação. Nas outras, você não tem pressa. Você vai com calma. Então, eu calculo, eu já não calculo mais, mas assim, você calcula, pode calcular quantos microgramas por quilo de peso. Opa, o meu alvo seria 75. Beleza. Começa com 25. Olha, Dona Maria, vai tomar 25 por 10 dias. A partir do 11º, a senhora vai para 50. E aí a senhora vai colher exames, aí vai botar atrás da coisa, da receita. Colher exames no dia tal, 6 semanas após o que você foi para 50. Porque você imagina, pelo teu cálculo, vai ser 75. Mas calma, deixa ela com 50. Ela vai se adaptando. Ela vai se adaptando. Aí você vai ver. E tem vezes que a gente se surpreende, que aquele 50 foi suficiente para aquela doente. Eu não precisei você tomar, sabe? Então, eu vou tateando. Entenderam isso? Isso é mão de dia a dia, sabe? Isso ali é a manha do dia a dia, que a gente tem que ter cuidado. Entendi. Tá? Perfeito. Uhum. Foi isso? Vocês entenderam como... Isso eu tô falando da prática do endocrinologista, assim. No livro não tá escrito isso. Porque qual é a dose? Bota lá 1,6, 1,8 micrograma por quilo de peso, sabe? Mas no dia a dia isso não funciona, gente. Não é assim que a gente faz. Tá? Que eu faço, assim, que eu aprendi a fazer, né, de época de residente e a minha vida como endocrinologista, tá? Tô passando para vocês exatamente o que eu faço no meu dia a dia, o cuidado que eu tenho, ainda mais idoso. Idoso, então, é isso aqui, ó, 12,5, bota 15, 30 dias, deixa com 12,5, daqui a pouco você vai para 25. Eles sentem muito o aumento da frequência cardíaca, tá? Então, é com muita calma. Foi aqui? Deu para dar um pouquinho da ideia de como a gente faz uma abordagem terapêutica inicial para esses pacientes? T3, gente, não é recomendado, tá? Até hoje. Tem muitos estudos, tenta-se muito pensar, porque tem muitas, principalmente mulheres, que permanecem sintomáticas mesmo com dose adequada de hormônio de reposição de levotiroxina. Então, sempre se levanta em todos os congressos que a gente vai de tireoide. Tá lá, será que vale a pena a associação com o T3? Certo? Reposição associada. Até hoje, não tem segurança de recomendação, ok? Porque não existe T3 de laboratório. Se a gente não pode manipular o hormônio T4, que é
micrograma, você imagina manipular T3, que é picograma. Não tem segurança, então isso a gente não recomenda, ok? Pode ser que mude, né? Se surgir segurança, enfim, mas até hoje não tem recomendação. E outra coisa que eu sempre oriento, gente, assim, é glândula que não funciona. Glândula é igual computador. Glândula é muito sábia, é muito sensível, sabe? É uma glândula que quebrou, é igual um computador que quebrou. Você manda arrumar, não manda? O computador? Manda arrumar. Ele fica 100% igual quando ele chegou da loja? O João tá lá. É isso mesmo, João. A glândula é assim. Eu falo pro meu doente, olha só. Algumas coisas ficam, né? A unha, às vezes, não volta a ser como era antes, aquela unha frisada, frágil, mesmo com dose adequada. Então, por quê? Essa glândula não é mais computador, certo? Hoje, o João não tem nada na tireoide. Então, assim, hoje o João precisa mais, a glândula entende, ela libera mais. Daqui 2 semanas, o João tá precisando menos, ela diminui um pouquinho. Depois ele volta a precisar mais, ele tem mais. Eu tenho doença na tireoide, eu não tenho isso. Eu tomo dose todo dia, a mesma coisa. Precisei mais, fica com a mesma dose. Precisei menos, fica com dose superior. Não tem jeito. Entenderam? A gente não consegue esse ajuste fino de uma glândula que funciona com feedback perfeito. Tá certo? Então a gente tem que aprender a conviver. A gente passa, às vezes, quem tem distúrbio da tireoide sabe disso. A gente, às vezes, passa, ai, gente do céu, tô com. Nossa, deve estar faltando hormônio, que não tá legal, não. Não tá legal. Aí você dosa, aí você não dá tempo de ir no laboratório, você não colhe o exame, aí você dosa, às vezes, 2 semanas depois, já tá bom, e você já tá até melhorando. Porque é isso, fica aquele, tá? Então, isso a gente também tem que conversar com o nosso doente. E às vezes o cabelo, poxa, o cabelo tá caindo. Procurar a terapia com a dermatologista ou o dermatologista em conjunto, porque ajuda muito, tá? Lógico, depois de hormônio tireoidiano adequado. Explicar para o doente que não é quanto mais hormônio, melhor, sabe? A gente tem que explicar isso para ele. Um hipertireoidismo, um hipersubclínico, um hipertireoidismo é mais danoso e muito mais sintomático do que aprender a conviver com essa dificuldade, ok? Acho que me fiz clara para vocês o que isso às vezes é uma dúvida muito comum do doente. Perfeitamente. Caso 2, vamos lá? Já estão 7 horas, gente. Se deixar eu falo demais. Caso 2, vamos lá. Você está no ambulatório escola e atende uma senhora chamada Joana. Dona Joana tem 42 anos, é negra, casada, do lar. Relata que há mais ou menos 1 mês vem apresentando irritabilidade, nervosismo, está dormindo muito mal, queixa-se de tremores e sudorese nas mãos. Dona Joana também se queixa de intensa fadiga, o que vem prejudicando suas atividades diárias. Refere também episódios de diarreia, sem muco ou pus, 2 a 3 vezes ao dia. Percebeu ainda que perdeu 6 quilos nesse período, sem ter feito restrição calórica. Não sabe ser hipertensa e nega outras comorbidades. Nega alergias ou cirurgias. Já está 2 para 2, 2 partos vaginais e refere redução do fluxo menstrual. Nega casos semelhantes ao seu na família. Nega etilismo e tabagismo. Não faz atividades físicas programadas. Ao exame, Dona Joana está alerta, hipocorada a uma cruz, hidratada, eupneica, pele quente e úmida, presença de tremor fino de extremidades e sudorese palmar. A PA é 16/8, uma frequência cardíaca igual de pulso de 118 batimentos por minuto, temperatura de 36,8. O pescoço, uma tireoide palpável, móvel, de volume aumentado, globosa, superfície lisa e sem nódulos. Nota-se retração palpebral. Aparelho cardiovascular, um ictus propulsivo, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sopro sistólico, 2 cruzes, pan-cardíaco. Restante do sistema do exame físico sem alterações. Faço as mesmas perguntas. Essa é a foto da Dona Joana. Então, assim, a gente nota uma retração palpebral, né, aquele olhar assustado. Além disso, uma tireoide, né, globosa. A gente palpa aquela tireoide aumentada, globosa, principalmente quando é hiperestende. A gente veja a tireoide, uma tireoide visível. A palpação ela é globosa, ela é elástica, sem nódulo, lisinha. E volto às mesmas perguntas.
Que sinais e sintomas a gente poderia relacionar ao distúrbio da tireoide e qual seria o diagnóstico sindrômico do caso. O que chama atenção para vocês nesse caso? Só para a gente amarrar, lógico, a gente já falou de hipotireoidismo, né? Então fica mais fácil a gente lembrar. Vai lá, João. Do exame físico ou da HDA primeiro? Tanto faz, do jeito que você quiser. Ah, tá bom. Tem a PA, né, que a gente comentou, que nesse caso seria divergência. Isso aí. A divergência é quando é maior que 60, se não me engano? 60 milímetros, né? Acho que é isso mesmo. É. 60 Tá. ou 80. Mas Também mesmo que a tem gente ictus. não tenha um critério, tá, João? Às vezes a gente não tem um critério. Uhum. Não tem aquele critério. Mas te chama atenção, Fechadinho, né? Fechadinho, exatamente. Mas te chama atenção já, opa, aqui a gente vê nitidamente uma hipertensão sistólica, pelo menos. Uhum. né? Pelo menos, né? Pelo menos. Já te chama atenção, opa, só uma hipertensão sistólica. Aí também é tireoide palpável, e volume aumentado. Retração palpebral, ictus propulsivo. Tem um sopro em 2 cruzes também. E o Cardíaco. sopro você poderia atribuir a quê, esse sopro? Pensando no diagnóstico que a gente já está pensando, né? Pensando em hipertireoidismo, de aumento de função, né? Ou aumento de liberação de hormônio tireoidiano. Seria aumento do hematócrito? Não. Não. Lembra que essa paciente está o quê? Hipocorada. Hipocorada. Não é? Seria por anemia por hemólise? Não. Eu não lembro, então. Mas antes disso, ela pode estar... Por que a gente poderia ter um sopro pancardíaco? É uma síndrome hipercinética, né? Síndrome hipercinética. O hipertireoidismo, ainda mais associado à anemia, né? Ela está hipocorada. O hipertireoidismo é uma síndrome hipercinética. Então, ela está acelerada, né? 118 de frequência, hipertireoidismo aumenta o metabolismo como um todo. Lembra lá do primeiro slide, quase do primeiro slide, né? O que acontece? Aumento da bomba de sódio TPase, aumento do consumo de O2, né? Aumento da produção de calor, aumento da resposta às catecolaminas, principalmente dos receptores beta-adrenérgico, então, aumentando tanto o cronotropismo como o inotropismo, então uma síndrome hipercinética, ok? Só isso já justifica esse sopro sistólico pancardíaco, sempre, logicamente, os sopros de hipercinesia, tem sempre que lembrar que é um sopro suave, é um sopro duas cruzes, não é um sopro rude, não é um sopro, né? Nunca diastólico, a gente tem que ter isso na cabeça. Não é um soprão, opa, peraí, não é só por hipercinesia, a gente tem que sempre, né, parar para pensar. Mas esse aqui, é muito isso, de síndrome hipercinética, até justifica esse ictus propulsivo, né? Essa força acelerada, esse cronotropismo e inotropismo cardíacos aumentados, tá? Foi isso aqui? O porquê? Né? Então, aqui a tireoide grande, né, globosa, a gente palpa aquela tireoide macia. O que mais que chama atenção? A pele quente e úmida, né? Tremor fino de extremidades, sudorese palmar. Sudorese, né? Você bota a mão no doente, gente, assim, sudorese palmar. Aí pede para fazer, né? Ó. Coloca a mão assim, na hora que você vê aquele tremor fino, aquele tremor fininho de extremidade. Outra coisa é a pele. Pele, vocês já viram um hipertireoideu? Já examinaram? Já tiveram oportunidade? Maria, não? Eu conheço uma, mas nunca examinei. Você bota a mão assim no antebraço, você passa. É aquela pele, parece um bebê. É a pele quente, suave, sedosa. Eu não botei aqui, mas a gente escreve como pele quente, sedosa. É muito sedoso, é muito macio. Isso chama atenção, tá? Quente. Ele é quente. Você bota a mão, é quente, tá? Aqui 36,8 já é uma temperatura, né, ainda normal, mas você bota a mão no paciente com hipertireoidismo, ele é assim. Então, isso tudo chama muito atenção. Além disso, tem uma retração palpebral. A retração palpebral, gente, não necessariamente é oftalmopatia. Oftalmopatia é uma coisa, a retração palpebral é outra. A retração palpebral pode ser simplesmente pelo aumento da atividade adrenérgica, tá ok? Que faz esse olhar assustado. Não necessariamente é oftalmopatia de Graves, tá ok? Tá, lógico que a gente tem que ficar atento se é uma coisa ou outra, mas só para dizer que não é a retração palpebral não é igual à oftalmopatia. Tá bem?
Então, do relato da história, né? Opa, fiz bobagem aqui. Jesus. Voltou? Tá normal. Tá normal para mim que tinha sumido aqui. Uhum. Então, da história, o que chama a atenção de vocês da história dessa paciente? Perda ponderal. Perda ponderal, né? Maria que falou? Maria, eu já vi paciente, eu era residente de clínica, que foi encaminhada na época que eu fui residente, nossa, tô ficando velha. Na época que eu fui residente de clínica, tinha muito paciente com HIV, né? Hoje vocês quase não veem mais, né? A gente quase não vê mais com SIDA, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver no DIP, tudo, mas tudo paciente ótimo, né? Porque se trata, virou uma doença crônica e beleza. Então, eu já tive paciente quando eu era residente que foi encaminhado com a hipótese diagnóstica, HIV. Era hipertireoidismo, pelo consumo de peso, tá? Então, às vezes, chama muita atenção isso, a perda ponderal. Nem sempre, gente, o paciente não lê o livro, tá ok? Então, assim, nem sempre esse caso aqui, eu juntei casos da minha vida, né? Eu botei um caso típico pra gente propiciar de discussão mesmo, mas nem sempre o paciente vai ter tudo isso que tá aqui, tá ok? Nem sempre, vou te falar, na maioria das vezes, não tem isso tudo que tá aqui que eu coloquei. Às vezes, lembrar que às vezes não tem diarreia, tem só aumento da frequência evacuatória. Então, às vezes o paciente fala assim, e como é que tá o intestino? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Eu tinha intestino meio preso, agora eu tô indo no banheiro todo dia, mas vai uma vez por dia, com fezes normais. Só aumentou um pouco a frequência evacuatória. Se ele era cronicamente constipado, começa a ir no banheiro. Tá certo? Outra coisa que a gente sempre tem que ter muita atenção e que dificulta muito o diagnóstico de hipertireoidismo é quando o paciente usa beta-bloqueador. Por quê? Porque as manifestações do hipertireoidismo são as manifestações do sistema adrenérgico, certo? Quando eu uso o beta-bloqueador, eu diminuo as manifestações adrenérgicas, tá certo? Então, sempre é um cuidado que a gente tem que ter quando o paciente usa beta-bloqueador. Vocês entenderam como essa droga, ela falseia, ela encobre as manifestações? Professora, teve uma dúvida minha que ficou do último caso, do caso de uma hipo. Uhum. Se a paciente era hipertensa, se ela tratar com um beta-bloqueador, você tira o beta-bloqueador para evitar uma bradicardia? Sim, Aí sim. você dissocia, né? Sim, você tem que ter muito cuidado, né? Porque ela já está com Uhum. 56 de frequência. Se você faz o diagnóstico, você tem que ter cuidado do baixo Aí débito. você vai retirar o beta-bloqueador e tratar com a De, re- levotiroxina? de repente, você nem vai tirar. Porque se ela está com Entendi. 56, depende se tem sintoma ou não, tá, João? Uhum. Vamos Tá. dizer, eu tô com 56 de frequência e completamente assintomático. Você vai questionar sintomas de baixo débito, Uhum. vai avaliar se tem hipotensão postural, certo? Certo, certo. Beleza, eu vi a parte clínica. Tá assintomática, não tem baixo débito, não tem tonteira, a vovó não tem tonteira, né? Uhum. Vimos tudo isso. Não tem? Beleza, eu vou começar a repor levotiroxina. Aí vai, teoricamente. Eu não Uhum. preciso mexer no Entendi. beta-bloqueador. Agora, tá muito bradicárdica. Eu tenho que tirar o beta-bloqueador. Uhum. Senão, risco até de BAV, Aham, tá? exato. Então, eu tenho que ter cuidado. Agora, se tá completamente assintomática, eletronormal, tá tudo direitinho, eu vou começar a repor, beleza. Agora, se não, tem que retirar. Aí você vai começar a repor devagarinho e aí você vai acompanhar. Tá. Aí é a importância de voltar com 10 dias, Uhum. para você ver No como é que tá a frequência. acompanhamento, né? Opa, tinha 52, já tá 65, opa, vou aumentar mais um pouquinho, e pode ser que na tua terceira consulta você já possa até retornar o beta-bloqueador, caso Uhum. seja uma droga Sintomático. importantíssima pro teu doente, né? Uhum. Você vai botar na balança. É importantíssimo ter um beta-bloqueador para É, esse se é uma doente? hipertensão Sim. resistente, né? Vamos dizer, é importantíssimo? Tem o seu lugar? Essa paciente tem IC, essa paciente. Aí eu vou retornar, com certeza. Uhum. Tá bom. Tá? Mas Obrigado. principalmente em relação a sintoma, a gente tem que ter cuidado, Uhum. Show. tá? Mas aqui vocês entenderam, né? O contexto do beta-bloqueador, como é complicado. Muito difícil, gente. Então, paciente idoso, muito paciente que tem doença cardíaca, que usa beta-bloqueador, é muito difícil. Já tive paciente que cardiologista me manda, assim, investigando, já tinha investigado tudo. Coluna, achando que era neoplasia. Só tinha queixa basicamente de perda ponderal. Então é bem complicado. E aqui, vamos dizer, outro diagnóstico diferencial é mulher na menopausa. Aumento do nervosismo, dorme mal, tem calor, tem fogacho. E às vezes é hipertireoidismo e não é menopausa, tá? Então, e lembrar que
Como essa senhora aqui, essa pessoa, essa moça falou, eu já falo moça porque eu tô quase aqui, tá? Quando a gente vai ficando, a gente vai já achando jovem, né? Antes eu falava essa senhora, né? Agora eu já falo essa moça de 42 anos, ela tá falando que a menstruação dela reduziu, não falou? Aonde que tá isso, Patrícia? Não tô vendo mais. Já perdi. Tem que lembrar que, eu não tô vendo mais, mas tem que lembrar que no hipertireoidismo tudo sobe, né? Tudo sobe. A frequência cardíaca sobe, a gente fica mais estressado, mais nervoso, né? Quem faz ambulatório de hipertireoidismo, você vê, você tá atendendo uma, a outra tá batendo na porta. Doutora, vai demorar? Vai demorar? É tudo estressada, tudo nervosa, tudo para mais. Mas a menstruação é o que reduz, tá? E o contrário no hipo, lembra que eu falei? Tudo desce, tá? Bradicárdica, bradipsíquica, frequência cardíaca baixa. E o que acontece com a menstruação? Aumenta. Uma das causas de anemia dessa doente, tá? Só para lembrar que isso é sempre pegadinha, assim, de questão. Aqui a gente já falou, já mostrei a foto, a gente já passou por aqui. Então, hipertireoidismo, né? E lembrando que hipertireoidismo é o aumento da função da glândula e que não é a mesma coisa que tireotoxicose. Tireotoxicose é quando eu tenho exposição dos tecidos ao excesso de hormônio tireoidiano, que pode ser decorrente de um hipertireoidismo? Pode, né? Eu tenho o aumento da função da glândula e tireotoxicose, mas não são sinônimos. Por quê? Eu posso ter a glândula tireoide, ela é uma glândula que armazena uma grande quantidade de hormônio pré-formado. Então, por exemplo, se eu tenho um insulto à glândula, né? Uma inflamação aguda da glândula, eu libero uma grande quantidade de hormônio pré-formado e gero uma tireotoxicose. Mas a minha glândula não teve hiperfunção, então eu não tenho hipertireoidismo. Isso é só nomenclatura, tá? Às vezes, na prática, a gente fala hipertireoidismo, mas só para uma curiosidade, só para dividir com vocês aqui, que não são exatamente sinônimos. E os sintomas clássicos, né? Já passamos por eles, só para relembrar: nervosismo, insônia, sudorese excessiva, intolerância ao calor, aquele paciente que sente muito calor, né? Então, ou tá todo mundo meio que né? Abafado. Palpitação que incomoda, principalmente em pequenos exercícios, né? Deu uma subidinha de escada, já está com a frequência lá em cima. Lembrar que a causa de fibrilação atrial, uma das principais causas de fibrilação atrial em jovem é o hipertireoidismo. Em jovem e no idoso também, mas principais causas no jovem. Perda ponderal, fraqueza muscular, muita fraqueza. Irritação ocular, principalmente por conta da retração palpebral. Hiperdefecação, né? Nem sempre diarreia, pode ser só hiperdefecação. Ou alteração do hábito, né? Como eu te falei, volta às vezes a ter um ritmo intestinal bom. Oligomenorreia, já tinha falado isso, de redução do fluxo menstrual. Dispneia, mais o cansaço, né? Tudo isso decorrente de quê? Hipermetabolismo, aumento de atividade adrenérgica. Sinais: taquicardia, bócio difuso, tremor de extremidades, pele quente, úmida, sedosa, né? Lembra disso? Cabelos finos e quebradiços, retração palpebral, hipertensão arterial divergente, ictus propulsivo, hiperreflexia, fibrilação atrial, possível, né? Não é igual a, mas é uma das causas de. Meninos, era isso, eram as principais coisas de tireoide que eu achei importantes para a gente compartilhar na Liga de Sêmio, né? Mas tentei avançar um pouquinho também em diagnóstico, em terapêutica. Não vou entrar na terapêutica de hipertireoidismo, porque é muito complexa, tá? Eu acho que talvez fuja, se vocês quiserem me perguntar e a gente conversar, sem menor problema.